Então, agora, nós iremos fazer a correção das questões da atividade 1, que é aquela atividade que eu postei na plataforma sobre os conjuntos numéricos. Então, na questão 1, pediu para transcrever todos os números do quadro 1, que é esse quadro aqui, no conjunto numérico correspondente. Então, agora vamos lá. Na letra A, está pedindo os números naturais. Os números naturais, como a gente estudou, são os números positivos e não nulos, ou seja, 0, 1, 2, etc. Então, são eles o 0, o 2, a raiz quadrada de 9 é 3, então ele também é um número natural, ou seja, a raiz quadrada de 9 é um número natural. A raiz quadrada de 16, que é igual a 4, e o número 100. Agora, na letra B, está pedindo os números inteiros. Os números inteiros são os números negativos, não nulos, e os positivos, ou seja, são o conjunto dos números naturais mais os inteiros negativos. Então, são eles o 0, o 2, raiz de 9, raiz de 16, 100. Aí aqui começam os números negativos, que estão aqui nos quadrinhos, ó, o menos 33, o menos 78, menos 5, menos 23 e o menos 59. Agora, na letra C, está pedindo os números racionais. Os números racionais são aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. A gente viu na aula, na videoaula, que são os números inteiros e as dízimas periódicas e os decimais finitos. Então, são os números inteiros, né, que a gente já viu, que é até aqui, no menos 159. Aí vem o 1,23, 1,2, o 0,333, que é uma dízima periódica, pois após a vírgula temos uma periodicidade do algarismo 3. O número 0,12121212, que também é uma dízima periódica, pois aqui, ó, há uma periodicidade dos algarismos 1 e 2, que vai se repetindo infinitamente. O número menos 2,444 reticências, que é uma dízima periódica. O número menos 0,1, que é um decimal exato. E a fração menos 5 meios é igual ao decimal exato menos 2,5. Então, também é um número racional. Agora, os números irracionais são aqueles decimais que infinitos, ou seja, que após a vírgula não temos uma periodicidade, ou seja, não temos um algarismo que se repete infinitamente ou finitamente. Por exemplo, igual aqui, ó, 1,7852 reticências, o número 22,7893 reticência e o número π, que é igual a 3,1419 reticência. E os números reais é uma junção dos números irracionais e racionais, ou seja, são todos os números que estão naquele quadrinho. Tá ok? Vamos agora para a questão 2. Na questão 2 está pedindo para marcar as afirmações verdadeiras. Eu coloquei este diagrama para facilitar na nossa visualização. Então, todo número irracional também é um número real? Sim, pois o conjunto dos números irracionais é um subconjunto dos reais. Nós já vimos na videoaula que os números reais são uma junção dos números racionais e irracionais. Então, todos os números que estão aqui no conjunto dos racionais e dos irracionais são reais. Então, esta afirmação é verdadeira. Agora, todo número racional é também um número real? Sim, pois os números racionais são
um subconjunto dos números reais. Agora, todo número real também é um número racional? Falso, porque o conjunto dos números reais ele não é um subconjunto dos números reais, dos números racionais. Ou, por exemplo, temos o número raiz de 2, que é real, mas não é um número racional, pois não pode ser escrito na forma de fração. Então, essa afirmação é falsa. Não é para marcar. A próxima, todo número real também é um número irracional? Só a gente pensar num número que não seja irracional, que está aqui, ó. Pode ser o número 1, o número 2, o número 3. Por exemplo, o número 3, ele é um número real, mas ele é um número irracional? Não. Então, essa aqui também é falsa. A próxima, o número raiz de menos 1 é um número irracional? Falso, pois raízes de números negativos não é um número, raízes negativas, raiz quadrada, né? De um número negativo é uma raiz real? Não. Esse número aqui pertence a um outro conjunto, que são os conjuntos dos números complexos, que nós não iremos estudar. Tá ok? E por fim, o conjunto dos números reais é formado pela união dos conjuntos dos números racionais e irracionais? Verdadeiro, pois nós já vimos na videoaula que o conjunto dos números reais é uma junção do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Tá ok? Vamos agora para a próxima questão, que é a questão 3. Na questão 3, está pedindo para considerar os conjuntos a seguir e responder. Primeiro conjunto, conjunto A, é o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto B são os números menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O conjunto C são o conjunto dos números pares. O conjunto D são os números naturais ímpares. O conjunto E são os números menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e vai até o mais infinito. O conjunto F são os conjuntos que são os múltiplos de 3. Tá ok? Então, agora, na letra A está pedindo os conjuntos que são finitos, ou seja, que tem o último elemento que tem fim. Igual aqui, ó, na letra A, esse conjunto aqui ele é finito, pois não aparece aqui e nem aqui as reticências, ou seja, os 3 pontinhos. Então, são os conjuntos A e o conjunto B. Agora, o conjunto C, ele não é finito, pois o conjunto dos números, os números naturais pares, eles são infinitos, que são o 0, 2, o 4, o 6, o 8, etc. Agora, na letra B, está pedindo os conjuntos que são infinitos, que são eles os conjuntos C, D, E e F. Pois, aqui, da mesma forma que os números pares são infinitos, os conjuntos ímpares também. O conjunto E, se vocês perceberem, é o conjunto dos números inteiros. E os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9 e etc. Então, também é infinito. Quais deles são subconjunto dos números naturais? Ou seja, são aqueles conjuntos que são nulos ou positivos. Então, são os conjuntos A, C e D. Na letra E, D está pedindo os subconjuntos dos números inteiros. São aqueles que são positivos, negativos e não nulos. Então, são todos os conjuntos, tá ok? Os conjuntos A, B, C, D, E e F. A letra E pediu os 5 primeiros elementos dos conjuntos A,
C e D. O conjunto A, os primeiros 5 elementos são 0, 1, 2, 3 e 4. No conjunto C, que são os conjuntos dos números pares, são os números 0, 2, 4, 6 e 8. E o conjunto D são os números ímpares. Então, são eles os 5 primeiros dos números naturais, tá ok? 1, 3, 5, 7 e 9. Agora vamos para a questão 4. A questão 4 era para indicar se cada elemento abaixo pertence ou não ao conjunto indicado. Então, os conjuntos são os números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. O número 0 pertence ao conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e reais. O número 35, ele é natural, inteiro, racional e real. Agora, o número menos 4,5, ele é somente racional e real. A raiz de 49 é igual a 7, então ele é natural, inteiro, racional e real. O número 48,74859, reticências. Percebam que aqui, ó, a casa decimal não tem uma periodicidade, ou seja, não tem um algarismo que se repete infinitamente. Então, ele é um número irracional e real. O número menos 103 é um número negativo, então é um número inteiro, racional e real. O número 3,5555, etc. Que percebam que tem uma periodicidade. Após a vírgula, o número 5 se repete infinitamente, então uma dízima periódica. Dízima periódica são números racionais e reais. A raiz de 2, nós já vimos no vídeo que todas as raízes de números primos são números irracionais. A raiz quadrada, tá ok? Então, ele é um número irracional e real. O número menos 89,98333, percebam que aqui, ó, o algarismo 3 começa a se repetir infinitamente. Então, ele é um número racional e real. O número 23 é um número primo, eu quero a raiz quadrada dele. A raiz quadrada do número 23 é um número irracional e real. Agora, quinta e última questão. Como vimos, as frações podem ser ou um número inteiro, ou um decimal exato, ou uma dízima periódica. E eu ensinei aquela regrinha que caso for para a gente saber se não for um número inteiro, ou é um decimal exato ou uma dízima periódica. Para vocês saberem, vocês têm que decompor o denominador da fração e ver. Mas aqui, ó, 12 dividido por 3 é igual a 4. 4 é um número inteiro, então eu não preciso fazer isso aqui com essa fração. Agora, se vocês perceberem o número 83,49 avos, se vocês dividirem, vocês vão achar um decimal. Aí, vocês podem ir dividindo ou fazer a decomposição do número 49. Ao decompor o número 49, temos que aparece o fator 7. Então, não é nem 2, não aparece somente os fatores 2 ou 5, então é uma dízima periódica. Na letra C, a fração menos 5,40 avos. Ao fazer a divisão de menos 5,40 avos, vocês podem decompor o número 40 ou fazer a divisão de 5 por 40. Ao fazer a decomposição de 40, aparecem nos fatores apenas 2 e 5, então ele é um decimal exato. Na fração 30/18 avos, ao fazer a divisão, nós achamos um número decimal.
ou vocês podem decompor o número 18. Ao decompor o número 18, não aparece somente fatores 2 ou 5, então ele é uma dízima periódica. E a fração 21 sétimos, 21 sétimo, desculpem, 21 dividido por 7 é igual a 3. 3 é um número inteiro. Então, chegamos ao fim dessa correção.